A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no sangue, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido Senhor, minha querida Senhor, nós estamos aqui para mais um vídeo a pedido dos nossos irmãos nos comentários. Os nossos irmãos têm pedido alguns vídeos, mas esse vídeo não é só mais um pedido, é mais também uma refutação àqueles que menosprezam a Mãe de Deus, menosprezam a Mãe de Jesus. Uma irmã me perguntou assim, disse: irmão Fábio, o pastor fulano de tal disse que a Virgem Maria não tem poder, que o termo cheia da graça foi adulterado pelos católicos. Impressionante que, se nós pegarmos numa Bíblia de tradução protestante, e eu tenho 3 delas aqui em casa, e se você abrir em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, você vai encontrar o seguinte: apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Se nós pegarmos na tradução da Bíblia da Ave Maria, no versículo 4, vai dizer que um grande dragão, Satanás, deteve-se diante da mulher. Ele foi detido pela mulher. Pergunto eu, é ou não é cheia de graça? Essa mulher, da Apocalipse 12, refere-se à Virgem Maria. Os protestantes, para negar a Virgem Maria, para negar a Mãe de Deus, para perseguir, ter motivo para falar, blasfemar e mentir e lançar injúrias contra a Mãe de Deus, disseram que esse texto de Apocalipse 12 refere-se a Israel. Eu quero um versículo dentro desse texto onde diga que está falando de Israel. Não está falando de Israel. Está falando da mulher de Gênesis 3,15. Está falando da mulher de Lucas 1,28. Está falando da mulher de João 2,4. Está falando da mulher de João 19,26. Mulher. Por isso Jesus dirigia-se para sua mãe, chamando de mulher, para que os discípulos e aqueles que faziam parte da Santa Mãe Igreja pudessem entender que a Virgem Maria é a mulher da promessa, a que esmaga a cabeça de Satanás, como mostra Gênesis 3,15. O diabo, a mulher te pisará a cabeça. Então veja, não tem poder, a Virgem Maria não tem poder. Só Jesus cura, e mais ninguém cura. Ora, não precisa nem eu pegar aqui, onde Atos dos Apóstolos diz que a sombra de Pedro curava e libertava. Não precisa nem eu pegar aqui, quando diz que os panos passados, os lenços, aventais no corpo de Saulo, levados para os enfermos, eles eram curados. Não precisa. Não precisa nem eu pegar aqui. Eu vou pegar 2 versículos bíblicos para distorcer, para tentar endireitar, distorcer aquilo que eles torceram. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, veja aí. Pega aí comigo. 2 de Reis, capítulo 13, versículo 20. Presta atenção. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano excursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Ora, nós estamos vendo aqui que os ossos de Eliseu ressuscitou um morto. A Virgem Maria é aquela que é cheia das graças. Perguntaria eu a esses hereges, não seria idolatria isso?
ensinar, estar na Bíblia, que os ossos de Eliseu ressuscitou um morto? Que os ossos de Eliseu deu vida a um morto? Se os ossos de Eliseu fizeram isso, o que a Virgem Maria não faz? A Virgem Maria está cheia das graças. A Virgem Maria é aquela que pisa na cabeça de Satanás. Ela é cheia das graças, que derrama na vida dos seus filhos curas, libertações. Sim, ela realiza muito bem. Assim como os ossos de Eliseu ressuscitou um morto. Ah, mas foi os ossos. Quem está morto não faz milagre. E Maria está morta, diriam esses hereges. Capítulo 28 do Eclesiástico, versículo 14, diz assim: nada houve quem pudesse, falando de Eliseu, olha só. Nada houve quem pudesse vencer. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias. Você acabou de ver aqui comigo. Que ressuscitou um morto. Né? Verso 15. Durante a vida fez prodígios. Eliseu, durante a vida, fez prodígios. Depois da morte, fez milagres. Espera aí. Os hereges dizem que depois que a pessoa está morta, não faz mais milagre. Pessoas não fazem milagre, porque só Jesus que está vivo, eles asseguram, ressuscitado, esse faz milagres. Aqui está mostrando, eu mostrei para você. A Bíblia mostra milagres realizados por quem está vivo e por quem está morto. Eliseu tinha morrido e ressuscitou um morto. E o livro do Eclesiastes está dizendo isso. Durante a vida fez milagres, depois da morte fez milagres também. Então está aqui a prova. Que os santos fazem, sim, milagres, porque a Bíblia Sagrada está mostrando isso. Por isso, nós vemos no capítulo 1, versículo 28 de São Lucas: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E Apocalipse mostra, revestida do sol, ela está revestida da graça de Deus, revestida do poder de Deus. Isso ninguém pode negar. Ali não tem um verso bíblico dizendo que é Israel como essas heresias adulteram. Não é Israel. É a mãe de Deus, a Virgem Maria, nossa mãe, mãe da igreja, mãe de Cristo. Que Jesus é Deus. A Teotocos, que tem a honra de que me venha me visitar, a mãe do meu Senhor, diz Isabel em Lucas 1, 43. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui a Bíblia Sagrada refutando essas heresias. A Bíblia Sagrada ainda diz, no capítulo 11 de Hebreus, que os homens veneraram, aparece o termo venerar, o bastão, o cajado de Jacó. Não é? Que floresceu, que colocou fruto. Ah não, foi o de Arão, de Jacó. Assim o cajado passa de um líder para dos líderes, sucessivamente. Então nós vemos que foi venerado o bastão, o cajado. E assim também nós veneramos. A própria Bíblia Protestante, no capítulo 13 de Hebreus, versículo 4, diz que tem que venerar o leito conjugal. Veja onde eles aplicam o termo venerar. E aí diz que os católicos é a mesma coisa, que venerar é adorar. Mentira. Dentro do termo venerar, nós encontramos dois braços dentro do termo venerar, que está abaixo de adorar. Hiperdulia, que é para com a Virgem Maria, e o termo dulia, que é para com os santos. Então logo, meus irmãos, nós vemos aqui o próprio Gênesis dizer que eles levaram os ossos de José. As relíquias sempre andou com o povo de Deus. A fé nos santos sempre andou com o povo de Deus.
49 do livro do Eclesiástico, versículo 12 diz: quanto aos 12 profetas, refloresça seus ossos em seus corpos em seus túmulos, pois fortaleceram Jacó, redimiram-se da servidão por uma fé corajosa. Esses versos é atribuído aos corpos incorruptos. No versículo 18 diz assim: seus ossos foram conservados com cuidados. Depois de sua morte fizeram profecias. E a referência da Bíblia manda para Atos 5, versículo 15 e versículo 16, onde mostra os milagres feitos pelos apóstolos. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, aqui nós vemos a Bíblia Sagrada refutando esse povo protestante que se diz de Deus, que se diz da Bíblia, mas na realidade não conhece nada do que tem dentro da Bíblia, nunca foram e nunca serão de Deus. Essa é a realidade. Eu quero louvar e bendizer por muitos protestantes que estão se convertendo à verdade, que estão abrindo os olhos, não é? Estão voltando para a Igreja de Cristo. Uns porque vão estudar a vida dos santos, vão estudar qual é a Igreja verdadeira, e encontram a Igreja verdadeira, una santa, católica e apostólica, e se convertem. A Igreja escolhida, a eleita, como São Pedro diz, a Igreja escolhida que está em Roma vos sauda. A Igreja escolhida, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 3. A Igreja eleita que está em Babilônia. Quem era Babilônia? Roma. Vos sauda. A Igreja de Roma, a eleita, a escolhida. Paulo ainda diz, não é? Em Romanos 1,7, vós todos que estáis em Roma, santos de Deus e queridos de Jesus. Olha aí. Vossa fé será proclamada mundialmente. Esses dias veio um herege nos meus comentários dizer: a igreja do anticristo tem que ser uma igreja universal. Tem que ser uma igreja... É a igreja católica porque ela é universal. Veja que o diabo coloca muitas coisas através da lavagem cerebral na cabeça desses hereges. Não é? Esquece que a profecia do capítulo 2 de Daniel, versículo 44, diz que o Deus do céu levantará um reino que não terá fim. E que a igreja corpo de Cristo é esse reino que não tem fim. Prova essa que é o reino espiritual de Deus, que através dela os impérios pagãos romanos caíram. E no edito de Tessalônica, o imperador Teodósio, essa igreja foi para o lugar dos impérios pagãos romanos para anunciar a fé para o mundo inteiro. Para que essa fé chegasse, para que as profecias se cumprissem, vossa fé será proclamada no mundo inteiro. Era preciso ir para o lugar da onde o paganismo era propagado pelos hereges imperadores. E assim, tornando a igreja religião oficial do Império Romano, cumpre-se as profecias da catolicidade, de uma igreja universal de Cristo. Uma igreja que vai apresentar o Cristo para todas as nações. Logo nós vemos no capítulo 24, Jesus falar que a sua igreja é universal. 24, segundo São Mateus. Vamos lá. Capítulo 24 de São Mateus, versículo 22. Aliás, versículo 14. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações. Então chegará o fim. Veja que o modo de esse evangelho chegar em todas as nações era esse evangelho indo para o lugar, substituindo o lugar dos impérios pagãos romanos, para ela atingir
dali o evangelho chegar a todas as nações no mundo inteiro, veja que Jesus está falando que a sua igreja ela é universal, que a sua igreja deve propagar, pregar, ensinar esse evangelho para todas as nações. 24 de Mateus, versículo 14. Então fala, o próprio Jesus já falava da universalidade dessa igreja. Então os hereges, mentindo, deturpando as escrituras, porque já são hereges de natureza, já nasceram no pecado persistem e se morrerem vão para o inferno sem julgamento, é o que dizem as escrituras para com os apóstatas da verdadeira fé. O que são os apóstatas? Apóstatas. Você encontra os apóstatas em vários lugares na Bíblia. Quando Jesus fala, blasfemar contra o Espírito Santo, apostasia. Quando a Bíblia diz, no capítulo 6, versículo 4 de Hebreus, que abandonaram, apostataram. Você vê também em 2 Tessalonicenses 2, 3, a grande apostasia, que é promovida pelo protestantismo. Você vê isso também em 1 Timóteo 4, versículo de 1 a 5. Vem a apostasia e as doutrinas diabólicas, para que esses apóstatas façam parte das doutrinas diabólicas. Então, logo, meus irmãos, nós vemos aqui que a Virgem Maria faz sim milagres. Se os ossos de Eliseu, que não é nada perto da Virgem Maria, fez, ela não há de fazer? Se a sombra de Pedro fez, que não é nada perto da Virgem Maria, fez, ela não faz? Se os panos de Paulo, quem é Paulo perto da Virgem Maria? Ninguém. Fez milagres, ela não faz? Faz sim. Católicos que têm medo de dizer que a Virgem Maria realiza milagres, é católico covarde, é católico... Não é católico. Não é católico. Vamos começar por aqui. Não é católico. É catóico. Católico é um. Catóico é outro. Catóico que vive ouvindo a falsos profetas protestantes, que segue hereges em redes sociais, que só ensina heresia e só sabe... A missão do protestante só é uma. Mentir, blasfemar, lançar injúrias contra a igreja de Cristo. Porque é assim. Quando nós pegamos Apocalipse 13, versículo 6, diz que a fera que sobe do abismo, ela tem uma cabeça, das várias cabeças, ela tem uma cabeça que está cheia de nomes blasfematórios. Irmão Fábio, o que quer dizer esses nomes blasfematórios? Apocalipse 13, 6. Esses nomes blasfematórios, o versículo segue dizendo: e ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, presta atenção, que é Jesus vivo na Eucaristia. Jesus é Deus, a Eucaristia é Deus para a religião cristã. Contra o seu tabernáculo, que é o tabernáculo de Deus, a igreja. Contra os habitantes do céu. Quem é os habitantes do céu? Os santos. O que fazem os protestantes a respeito da Eucaristia, a respeito da igreja de Cristo e a respeito dos santos? Eu e você sabemos o que eles fazem. Então repare que o texto bíblico diz que não é só Jesus que faz milagres. Então, minha querida irmã aí que perguntou, faz sim, a Virgem Maria faz milagres. Ela realiza milagres, ela está cheia da plenitude da graça de Deus. Como descreve Apocalipse, repito, 12:1. Revestida do sol. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Então ela está revestida do poder de Cristo. Ela está revestida da graça. Inclusive essa graça, a ave cheia de graça, de realizar os milagres. Porque foi o Deus Todo-Poderoso que deu para que ela realizasse. E realiza. Se simples mortais realizaram milagres aqui, o que não fará aquela que está muito acima deles? A Imaculada Conceição. Então está aqui a resposta, refutando e mostrando na Bíblia Sagrada. A Virgem Maria faz sim milagres. Eu sou a prova viva dos milagres da Virgem Maria. Se você vai à Aparecida, se você vai ao o santuário da minha paróquia, todos os domingos você vê as pessoas ali pagando seus votos por milagres alcançados através da Virgem Maria. Herege, já diz a Bíblia, é herege. Não sabe de nada. Então, muito bem, meu querido irmão. Aqui está o Pix. Ao meu lado, nos ajude.
nessa evangelização, na nossa missão. Contribua com esse apostolado para que nós possamos cada vez mais levar a palavra de Deus com entusiasmo, com amor e carinho para você que está aí do outro lado nos assistindo. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada.